Fala pessoal, mais um Back do Futuro. E hoje a gente vai falar sobre a primeira geração com QI inferior aos pais, né? Teve um neurologista, né, um neuropesquisador. O trabalho dele é em volta disso, né, de ver quais são os efeitos, né, do mundo, né, das mudanças no mundo, do impacto no desenvolvimento pedagógico, cognitivo das pessoas, principalmente crianças, né? Então seria essa geração que é nativo, né, online, né, que a gente fala, são as pessoas que nasceram já na era do celular, do tablet, da conexão 24 horas por dia, né? E ele coletou dados suficientes através de pesquisa, né, e ele viu, né, nítido, que a OQI dessa geração é inferior ao dos pais, né? Então, assim, antes de sair apontando dedos, né, e cravando verdades, né, ele fala que muitas podem ser as causas, né? Ele coloca na lista agrotóxico, poluição, mas ele acredita, né, segundo a opinião dele, a gente vai deixar o link do artigo indicado aqui na descrição. Ele fala que a principal causa, né, de acordo com as pesquisas dele, né, um neurocientista, que seria a influência do estímulo audiovisual nas crianças nesse período, né, na primeira infância e depois até os 12 anos de idade, que o cérebro é plástico, né, uma massa maleável que está se adaptando a um único tipo exclusivo de estímulo, né? Você descartou a brincadeira, né? O tempo de tédio, o livro, a música, né? A dança, outros tipos de arte e focou exclusivamente numa delas que é a tela, né? Com música, com sonzinho, com vídeo, né? Então, partindo daí, a gente vai trazer a discussão para hoje, né? Hiperexposição às telas, né, possa estar desconcentrando para certos desenvolvimentos cognitivos que antes eram necessários para a vivência humana, dentro do que a gente conhece que é necessário para uma vivência humana atualmente. Talvez a forma como se mede QI, a forma como o mundo está mudando, talvez a inteligência necessária para estar nesse novo mundo seja outra, e a gente não está sabendo. Porque a gente está num ocular que é presencial, a gente não está olhando o geral, né? A gente não tem a capacidade de enxergar o que é necessário para um futuro, né? Que outras habilidades talvez possam ser desenvolvidas ou melhor utilizadas, né? Talvez as nossas ferramentas de ensino também, a gente pode levantar essa hipótese, não sejam tão eficientes para as pessoas que estão hoje em dia surgindo, né? Talvez elas precisem de outros tipos de estímulo, né? E de preparo para uma lógica, talvez, com trabalho de outra forma do que é hoje em dia o trabalho, né? A questão do trabalho, da capacitação e da formação humana, né? E aí ele também levanta a questão que, aí também de uma outra vertente, que talvez isso aí seja um pouco mais problemático, entender o papel dela dentro daquela sociedade, né? Uma questão muito mais social do que pragmática, né, para um futuro de trabalho, né? Então tem muitas vertentes. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem muito o estudo focado ainda, né, na parte profissional, né, para a gente se preparar para o futuro. E a gente foca muito nos nossos estudos de base para passar num vestibular, né, para a gente conseguir ter esse aspecto da nossa vida equacionado. E a gente não pensa também numa forma geral de como isso vai moldar a cabeça de uma pessoa. Quantas pessoas que a gente conhece, né, e aí é generalizado, conseguiu formar um pensamento crítico em relação à sociedade com o ensino que a gente tem no Brasil, que é totalmente voltado ainda ao tecnicismo, né, ao profissional. Então, que contexto que ele está falando e quais são essas crianças? De que lugar elas estão vindo? Acesso à alimentação, acesso a condições boas ou ruins de cada lugar, dependendo do que for fornecido, né? Pode influenciar muito também nesses números, né? A gente não pode cravar de uma forma direta que todo lugar vai ser da mesma forma. Mas a gente pode também levantar uma outra hipótese, né? Baseado no que ele disse, que talvez essas pessoas que estão crescendo com muita exposição não estão focando no mundo real, de como ele funciona. E aí é um problema, né? Porque você só Uhum. funciona à base de artificialidade, a uma tela, a uma exposição, ao audiovisual, mas que não é tangível, que você não consegue sentir cheiros, cores e tal, você vai estar habituado ao quê? A não ter uma compreensão necessária para você viver no mundo real. E no nenhum momento ele aponta, ah, nossa, o grande vilão, tecnologia só veio para acabar com tudo, estragar. Ele não é desse tipo assim de negativista, né, de falar que, pô, só estragou, só piorou. Ele acredita sim, né, que tem um potencial e eu partilho dessa opinião, né, que você ter o recurso tecnológico como uma ferramenta que vai agregar, que vai trazer uma expansão, né, dos horizontes da forma de pensar e da assimilação, né, de você reconhecer objetos mais rápido, de você ter uma cognição mais rápida. Só que não é o que está acontecendo, né? A questão que é levantada no artigo é que você não usa a tecnologia de uma forma didática, mas ela sim é a forma de entretenimento
majoritária, assim, né? Então, a maior parte do tempo, né, 100% do tempo praticamente da atividade é online ou é na tela, e geralmente por instintos não, por estímulos repetitivos, né? Seja um game de ação, que não se pensa muito, seja uma televisão, um desenho, um negócio, um entretenimento, que você não tem ali exercício mental praticamente nenhum, né? Inclusive foi feito um teste, separou um grupo de crianças, dois grupos, né, na verdade. Um grupo fez uma lição de casa, aprendeu um conteúdo novo e foi dormir. O outro grupo terminou de fazer a lição de casa lá, aprendeu um conteúdo novo e foi jogar um videogame. Na manhã seguinte, o grupo que acabou de estudar e foi direto dormir, lembrava muito mais coisa do que o grupo que antes de dormir jogou um videogame, por exemplo. Né? Então a gente está discutindo se seria é, válido, né, de ter uma campanha em prol, né, de levantar a questão de quão nocivo pode ser, né, principalmente muita gente não tem esse conhecimento, né? Um pouquinho que eu estudei na educação, a gente já tinha, antes de se falar em tablet, celular, videogame, falava da televisão em si, né? E alguns lugares no mundo se isola o tempo de tela, né? 30 minutos, né? Tem país na Ásia que é mais radical, que chega a ser crime, né? Inclusive leva para o órgão responsável, né? Da saúde, né? Do cuidado dos menores, né? Considera um abuso, né? Por exemplo, um pai que deixa uma criança aí, menor de 10, 12 anos de idade, o tempo todo na televisão, né? Tá fazendo ali um dano cerebral permanente, né? Então, essas questões são realmente complicadas, né? De você ter, eu como professor eu vejo isso, né? Às vezes tem muita criança que tem muito problema de concentração, de aprender, e geralmente está relacionado a muitas horas expostas no games, né? Tipo assim, pô, eu jogo videogame pra caramba, sou viciado, né? Mas assim, eu tenho 31 anos de idade, né? Então, a minha fase, né? Eu Cubira, né? A gente não é dinossauro assim também para falar, né? De, ai, no meu tempo. Não, a gente tinha televisão, tinha computador, No meu tempo, onde tinha tudo era videogame, né? mato, onde tudo era mato, no meu tempo. Era tudo mato, né? Tinha uma bica d'água lá que eu ia beber com a Mariquinha, a gente namorava. Mas né, a nossa atividade principal era escola, chegava em casa, almoçava, era rua, era futebol, era pique-esconde, era isso, era aquilo. Aí o videogame era só de noite, a hora que tava cansado já, né? Virou quase de morto, né? Então aí sempre teve um controle, né? Então, o horário para dormir, né? Eu tenho alunos que os pais limitam o tempo de tela, 9 horas, guarda o celular, 10 horas dormir. Aí você vê o desempenho assim, é literalmente na frente, né? A tela, né, é comprovado que tira o sono, né? Então a gente tá tendo muitas crises de insônia, muita gente sofrendo para dormir, né? Então é um negócio que a gente só aceitou, a gente teve problema com outras coisas, né? Sei lá, o que a gente só foi inserindo, né? Ele compara com açúcar, né? Muita gente, o açúcar, isso aqui deixa docinho gostoso, vou comer, vou tomar. Sem pensar depois as consequências, né? Então a gente meio que usou uma geração toda de cobaia, né? Eu gosto de falar, é só isso? Não, tem outras variantes, né? De abordagem de colégios que são de ensino médio regular, né, e de alguns que são mais elitizados, né, estão buscando uma interface muitas vezes, né, convivência, tem um colégio na região do interior de São Paulo que é praticamente uma fazenda dentro, que eles dão uma experiência diferente do que digitalizar completamente, né. Outras, eles têm uma metodologia de ensino que é muito mais analógica do que digital, né, reduz muito o estímulo, né? Só quando realmente é necessário para digitar, para alguma coisa que é um ensino mais técnico, né? Na área que eles utilizam. Estão fugindo, né? Da hiperexposição em alguns lugares, justificando muito para esse lado, né? Da absorção do conhecimento, né? Que muitas vezes a absorção não é bem feita por lapso mesmo, né? Por hiperexposição a outros tipos de fatores, né? Nossa memória ela precisa de tempo de absorção mesmo, de memória temporária, né? E memória longa. Então, para você conseguir captar o conhecimento, utilizar, aplicar e ter ele cravado, né, ou utilizado, né, para de fácil acesso, você precisa ter um processo para o cérebro absorver isso, e ele só vai absorver através do sono, né? Um bom sono, uma boa forma orgânica, né, de reciclagem, né, interna do corpo, né? Como tudo. Então tem os fatores positivos e os negativos, né? Que a gente falou. A questão é, talvez a gente precise de novos recursos e novas formas de abordar isso. Seja, talvez, controlando inicialmente, sim, mas talvez no futuro não tenha essa alternativa, né? Não tem uma alternativa de fato, que a maior parte dos empregos possam ser tecnológicos, né? E tem que a pessoa saber desde nova lidar com muitos contextos que ela não estava lidando antes. E o que acontece? Pensando num plano geral.
vai ter que mudar o molde, a forma como é feita a educação e instrução, vai ter que tentar fazer dispositivos, né, que interajam os dois, né? Que o menino vai lá e vai ver alguma coisa, mas ele vai lá e consiga tocar e sentir, né? O toque na hora dele tocar a tela de alguma forma, o gosto, o cheiro, né? Emissão de gosto e cheiro, para tentar replicar um tipo de educação que era necessário, talvez em um ambiente mais analógico, né? Mas que atualmente só disponível tem o digital, né? Vai ter que talvez melhorar esses tipos de input de informação para o cérebro, né? Para ele conseguir se formar. E a questão é o seguinte: nesse processo de desenvolvimento, tem dificuldade em lidar com ligação telefônica, ligação de WhatsApp, né? De conseguir dialogar, que isso faz mal porque não ativa certas partes do cérebro, né? Você só vai ativar outras que são da escrita e não tem o input, né, oral, né? Você só fala muitas vezes no áudio, né, ou escreve. E pensando nisso também, será que a longo prazo, se isso se perpetuar, ou se isso ficar a muito longo prazo, vai ter diferença de desenvolvimento de cérebro, né, das pessoas? Certas regiões vão estar mais desenvolvidas e outras menos, né? Será que vai ter essa adaptação do corpo humano, do cérebro, para coisas que não têm inputs, não têm desenvolvimento, né? Vão ficar inúteis, né? Regiões do cérebro inúteis para acesso e para utilização do ser humano, né? A chance é grande, né? Se a gente não oralizar as coisas, a gente não dialogar, a gente não tiver contato, né, físico com certas coisas, partes do cérebro não vão ser desenvolvidas. E a gente vai estar habituado a outras partes. E aí a gente pode acabar, né, reconfigurando como o cérebro humano funciona. Mas adaptação simples do corpo, né? Como a gente já teve adaptações no corpo ao longo do tempo, do siso, que tem pessoas que não nascem mais com o siso porque ele é desnecessário. Será que vai ter partes do cérebro que são desnecessárias? Que a gente vai ter que desenvolver outras formas de comunicação, de receptação da informação? O apêndice, né? Virou órgão Exato. vestigial, né? E tem também, acho que eu consigo ver como seria importante, né? Por exemplo, a gente tem tecnologia de VR, né? De realidade virtual. Eu estudei geografia, né? Então a gente tinha uma carga horária de geologia muito grande. Então, às vezes você explica assim conceitos que são muito abstratos, né? Por exemplo, alguma camada, né, de superfície de terra, né? Ou como se forma uma rocha ígnea. Você consegue projetar um modelo desse jeito, fazer o aluno emergir, né? Como se fosse um documentário que a gente assiste, né? Que tem né, conteúdos assim de filmes que são extremamente educativos, né, que você realmente aprende bastante coisa vendo, poderia ter um negócio interativo desse jeito, né? Ou então você fazer um estudo espacial, né? Você abrir, você ver com esse VR, você olhar e ver dimensões, estrelas, sistema solar, porque é importante, mas não partir para tudo. Eu fazia as viagens de campo. Meu professor de geologia fazia a gente ver, né, por exemplo, um conceito básico que era argila, silt e areia, argila e silt, né, que é praticamente a mesma coisa, só que muda o tamanho dos grãos, né, a granulometria que a gente falava, né. Então a areia era nítida, aqueles grãos mais grossos, né, mais assim robustos, né. E o professor falou assim, pô, esse aqui é o quê? É silt ou é argila, né? Você só conseguia distinguir no dente, né? Então você pegava e dava que botava na boca, você sentisse, né, a fricção no dente ali era silt, não argila, né? Argila é aquele grãozinho mais fininho. É um tipo de. E tudo isso você está na interação, você está num lugar, né? Numa pedreira, você está num mato, você está interagindo com o meio ali. Você faz. O ser humano faz parte do meio, né? Você não pode ser extraído completamente. Capacidade de aprendizado é infinitamente maior, né? Então, e sem falar que a invasão tecnológica, quem está se abusando, né? Se valendo mais dela, são as empresas no molde de propaganda, né? O ser humano tem o menor tempo de concentração que um goldfish, né? Que o peixinho de aquário lá, né? Então, e a empresa fica, as empresas, né, atacam meio assim de propaganda com esses clipezinhos de segundos, que é super espalhafatoso, é estudo clínico para fazer entrar na tua cabeça aquilo. A hora que você senta para ler um texto seco, você fala, peraí, que eu li de novo, aí você volta lá do começo, esqueci, aí você volta lá do começo. O que eu li mesmo? Aí, Eu não sei onde eu quem li isso, nunca, né? eu não sei onde eu li isso, mas falavam assim que no teatro, principalmente, eles fazem, né? Até no jeito de compor e tal, mas eles têm consciência disso, né? De que a atenção humana ela só é captada, se você não tem outro dispositivo, nada tomando, né? 7 minutos e meio. Aí você dá uma espairada, olha para o lado, depois de um tempo, que eu não lembro quanto que é agora, o intervalo, você volta e tem mais 7 minutos e meio de concentração. Eu não sei se está mudando essa minutagem, né? Porque claramente a gente com dispositivo móvel não é a atenção, não é presa do mesmo jeito como antigamente era, né? Sem dispositivo, sem nada. Será que reduziu muito esse tempo, né? Seria um estudo aí que eu não vi ainda ser feito. A gente já falou sobre isso.
E agora eu tô me forçando, né? Toda vez que eu vou ligar para alguém conhecido, eu não uso chamada rápida, eu digito lá o mecânico, né? Porque eu preciso me forçar a lembrar pelo menos alguns números. Se a gente se abdicar, eu falei assim, eu não vou memorizar o número de telefone não, o celular faz isso. Eu não vou decorar endereço, o celular faz isso. Eu não vou decorar aniversário de ninguém, o celular faz isso. Qual é o efeito disso no longo prazo, né? A gente pode virar uma sociedade sem memória. Sem Sem memória. memória. Sem memória, o cérebro ficar inutilizado, porque a gente não. O que a gente vai desenvolver do cérebro a longo prazo? Se a gente está deixando tudo para a parte eletrônica, que a gente acabou de falar na outra pauta, né? Vamos também parar de aprender língua. Ou seja, vai assim, ó, vai tirando as coisas ali, daqui a pouco o cérebro. Qual que é a utilização dele? Que parte vai estar mais desenvolvida ou menos e tal, né? Já está perdendo a capacidade descritiva, né? Você vai num lugar lindo, maravilhoso. Nossa, eu fui num lugar muito legal. É mesmo? É, olha. Aí eu assisto tudo, você não me conta nada, né? Instagram, né? Só manda no Instagram e manda. Olha Não, aqui, ó. você senta com alguém mais velho. Eu tenho um amigo assim, gosto demais dele, ele tem 70 e poucos anos. Meu pai é assim também, então. Só que esse amigo já mais versado nas palavras, gosta de falar, então eu falei assim, pô, tal. Um negócio simples, né? Eu falei assim, você era do exército, tal, trabalhou com polícia do exército. Eu falei assim, em 1972, estava trabalhando, eu peguei uma Kombi, aquela 69 carburada, não sei das coisas. Então o cara, quando ele descreve o trabalho dele, a Kombi, ele fala se estava sol, chovendo no dia ou não. Eu falei, mas a hora que ele chega no ponto, eu já até tinha esquecido qual que era a história que ele estava contando, né? Aí não. Mas isso que é assim, sem falar, era melhor, era pior, mas é gostoso você ter esse tipo de conversa, né, de você Com certeza. preencher o tempo, né? Não ser, às vezes no dia a dia a correria é bom você ser prático, né? Direto ao ponto. Pô, isso, aquilo, pá, pum. Mas tem hora que a gente tem que dar uma respirada e relaxar, tomar um café, escutar a pessoa conversar, né? Criar essa tolerância também, né? De ouvir e a nossa, enquanto ele pratica a descrição, eu pratico a imaginação, né? Tô lá imaginando o cenário que ele tá pintando para mim, né? Mas se você perde a capacidade de vocabulário, né? Que é uma parte do processo de formação também, né? Você conseguir descrever, sentir cheiro, paleta de cores e tal. As pessoas não vão saber descrever coisa simples, né? E isso faz parte do aprendizado de você conseguir passar conhecimento à frente. Não conseguir descrever algo é claramente a tradição indo embora, os costumes indo embora. Não, mas e também para o pessoal aí de casa que ficou preocupado, né? Será que eu sou dessa geração que tem o QI inferior dos pais? A gente desenvolveu um teste muito simples, caseiro, que é assim, ó, tá vendo esse botãozinho que é uma mãozinha fazendo assim, ó? Se você apertar ele, você vai provar que sua geração é a mais inteligente. Beleza? E é isso aí, o teste está pronto. Até a próxima. Fica com Deus. Até mais.